Quem aqui teve o privilégio de ser criado num lar evangélico? Levanta a mão. Um grupo bem expressivo, graças a Deus. Eu não tive esse privilégio. Eu não tive o privilégio de nascer e crescer num lar evangélico. Infelizmente, não. Os meus pais, quando eu nasci, não conheciam o Senhor. Né? E eu sou muito grato a Deus, porque mesmo eu não tendo sido criado, instruído, educado num lar cristão, o Senhor misericordiosamente me resgatou. E eu louvo a Deus por isso, que Ele teve misericórdia, compaixão de mim e me atraiu com laços de amor para a sua presença. E hoje eu tenho a fortuna de educar os meus filhos na presença do Senhor, junto com a minha esposa. Estou com a Cíntia desde 1996, né? Começamos a namorar, eu tinha 16 anos, um garoto, né? Tinha acabado de fazer 16 anos. Eu fiz 16 anos dia 11 de dezembro, comecei a namorar a Cíntia dia 14 de dezembro de 1996. 3 anos depois a gente se casou e tivemos o nosso primeiro filho, Luiz Fernando, que hoje tem 18 anos. 8 anos depois tivemos o Murilo, 7 anos, 8 anos depois. E aí veio a raspinha do tacho, que os irmãos conhecem, que é o Enzo, bem conhecido de todos os irmãos. Esse que deita e dorme com a perna cruzada, não sei se vocês viram lá no Instagram. Esse que a gente está conversando com ele, de repente, quando a gente olha, ele está dormindo. Mas também é muito espoleta, ou, como ele mesmo diz, é o eletrônico. Ele diz que ele não é elétrico, ele é eletrônico. Então, ao longo desses 23, 24 anos de casado e 21 anos, né, 20 anos que a gente planejou um filho e teve um filho que vai fazer 19, a gente tem percebido o desafio que é criar uma criança na presença do Senhor. Muitos pais estão cansados, irritados, frustrados, sem perspectivas, exaustos, por não saberem como lidar com seus filhos diante dos desafios dos nossos dias. Muitos têm corrido atrás de estratégias eficazes, respostas prontas, o norte de como devem criar seus filhos diante de Deus e para a glória de Deus. Quando, na verdade, o que todos nós realmente carecemos é de uma visão mais panorâmica de nossa missão como pais, que possa esclarecer, orientar, motivar a cada um de nós a alcançar tudo o que Deus nos chamou para ser e realizar como pais. E aí eu queria ler com você, meu irmão, minha irmã, que está em casa, que está aqui presente, Deuteronômio capítulo 6. Abra comigo a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6. Vamos falar nessa noite sobre o chamado divino de formar um ser humano. Deuteronômio 6. Fica para você como exercício ler todo o capítulo, mas a gente vai ler alguns versículos. Diz assim, versículo 4 ao 9. Ouve, ó Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. E delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ou deitado, e ao levantar-te, também as amarrarás como um sinal na mão e como faixa na testa. E as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Versículo 20 agora. No futuro, quando teu filho te perguntar que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, responderás a teu filho: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. E diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, e contra o faraó, e contra toda a tua casa. E nos tirou de lá, para nos estabelecer, e nos dar a terra que havia prometido a nossos pais com juramento. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos, que temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso bem em todo o tempo, para que Ele nos preservasse em vida como estamos hoje. Amém. Querido Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos instrua por intermédio da Tua palavra, que haja iluminação, que Teu Espírito Santo possa dirigir-nos em tudo, do início ao fim desta mensagem, e que seja muito mais do que um sermão, seja uma profecia do alto, vinda do trono da glória do Senhor para a vida da Tua igreja neste lugar, em nome de Jesus, amém. O contexto dessa passagem é extremamente importante para o povo de Deus, o povo da aliança. Deus havia prometido tirar o povo de Deus do Egito e levá-lo para uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, Canaã. E tudo aquilo que Deus falou aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, seria cumprido cabalmente. Mas o povo de Deus estava no deserto já há 40 anos, e a primeira geração, por causa da incredulidade e da desobediência, diz a palavra de Deus, não alcançou a promessa. Apenas 2 líderes, Josué e Calebe, dessa geração, alcançou a promessa feita pelo Senhor. Diante de Canaã está então a segunda geração. Os hebreus estavam prontos para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Eles deveriam estar preparados para guerrear, liderados por Josué, as batalhas que eles enfrentariam naquela região. Só que, além de estarem preparados para as guerras militares, eles deveriam se preparar para enfrentar um outro tipo de batalha, um outro tipo de guerra, uma batalha e uma guerra que tem a ver com a influência pagã, que tem a ver com todo tipo de cosmovisão contrária aos ensinamentos da lei de Deus, que tem a ver com todo tipo de realidade rival a Deus. Eles deveriam temer a Deus de todo o coração e amar a Deus sobre todas as coisas. Eles deveriam ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Se eles não se apegassem fortemente aos ensinos da lei divina no seu dia a dia, se eles não ficassem preocupados em transmitir, em perpetuar a palavra do Senhor, se eles não colocassem nas portas, se eles não colocassem na mão, se eles não colocassem na testa, se eles não colocassem no pescoço, se eles não fizessem
com que a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra, a mensagem de Deus, a mensagem das Escrituras, a mensagem que falava da grandeza do Senhor, do poder de Deus, se eles não fizessem com que isso estivesse diante deles, eles seriam presas fáceis das culturas dos cananeus, dos egípcios e dos babilônios. E infelizmente, foi isso que aconteceu ao povo de Deus. Eles se deixaram levar pelas culturas rivais a Deus, por não conhecerem a Deus, por não temerem a Deus, por não buscarem a Deus, por não amarem a Deus, por não ensinarem aos seus filhos as palavras de Deus. Eles acabaram pecando, se afastando de Deus e sofrendo todo tipo de consequência por causa dessa atitude. E esse é o grande chamado que nós temos. Essa é a grande vocação que temos como pais, professores e pregadores da palavra de Deus. Ensinarmos à próxima geração a palavra, a fim de que eles conheçam, temam e amem a Deus sobre todas as coisas. Essa é a vocação que temos, como parentes, professores, pais, amigos, conselheiros, pastores, como cristãos mais maduros que somos. A missão que temos é de ensinar à próxima geração a palavra, para que eles conheçam, temam e amem a Deus acima de todas as coisas. Nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens precisam ser ensinados, instruídos na palavra de Deus, para que não se rendam à cultura anticristã dos nossos dias. Mas para isso a gente precisa de pais conhecedores da sua missão e engajados na sua missão. A gente precisa de homens e mulheres que reconheçam o seu chamado, mas que se lancem, se disponibilizem nas mãos de Deus para serem usados pelo Senhor. Eu disse aos irmãos que eu não nasci num lar cristão, mas eu tive uma pessoa dessa na minha vida. Dona Adalgisa, conhecida por mim como Tia Zica. Eu era criança, e eu me lembro que todas as vezes que eu ia para a casa do meu pai de férias, ela sabendo que eu estava lá, ela mandava recado. Vai ter EBF, tem escola bíblica na igreja esse fim de semana. E quando eu não respondia favoravelmente, ela ia pessoalmente me buscar. E ela era aquela que me dizia as palavras do Senhor, os rudimentos da fé, quando eu era ainda muito pequenininho. E aquela sementinha que foi plantada, cresceu. E antes ela partir para a glória com o Senhor, diaconisa que era da casa do Senhor, ela teve a alegria de ver o seu sobrinho, que lhe deu um certo trabalho na adolescência, porque eu morei com ela durante um ano, ela viu o seu sobrinho ser pastor. Mulher dedicada, mulher que via lá na frente, sabia a importância dos mais velhos instruírem os mais novos, não só no que diz respeito a questões morais, não só no que diz respeito à questão profissional, não só no que diz respeito à questão amorosa,
mas principalmente no que diz respeito à palavra. A gente não tem que ensinar as crianças a palavra apenas porque é desafiador, bonitinho, gostoso, romântico ou relevante. A gente tem que ensinar a palavra aos nossos filhos e às crianças porque essa é a vontade de Deus e Ele nos chama para cooperarmos com Ele na missão de formarmos Jesus nas nossas crianças. Esse é o nosso chamado como pais. Ensinar a próxima geração. Mas talvez você esteja pensando assim: essa é uma grande tarefa, é uma missão muito importante, educar os filhos na presença do Senhor, segundo a palavra, mas a vida é tão corrida, são dias tão difíceis, como é que eu vou fazer isso de modo tão excelente, sem deixar nada para trás, sem equívoco? Tem gente que pensa por causa disso, até mesmo em não ter filhos, porque ter filhos é sinônimo de trabalho. Não é por acaso que muitos homens e mulheres tomam essa decisão de não terem filhos, até mesmo cristãos, e dizem assim: é um pouco complicado criar uma criança, eu não quero assumir essa responsabilidade de ter de participar na formação de um indivíduo. E quando assumem, vem a enorme dificuldade de se instruir uma criança no caminho do Senhor. São muitos os concorrentes. Muitos se frustram tentando, outros se desesperam por não conseguirem, por investirem e não verem resultados. Realmente é difícil essa tarefa, e nunca ninguém disse que seria fácil. Não há em lugar algum das Escrituras que diz para a gente que vai ser molezinha criar um filho. Por isso a preocupação de Deus. Por isso a preocupação do Moisés. Por isso a palavra de Deus nos instrui. Por isso que a gente vai encontrar aqui nesse texto que nós lemos, que Deus, através de Moisés, fala para as futuras gerações, para que eles se mantivessem obedientes às leis de Deus, que isso lhes asseguraria vida e prosperidade. É o chamado Shema, lá de Deuteronômio 6, 4 a 9. A palavra Shema significa ouve, que tornou-se uma espécie de confissão de fé judaica, recitada 2 vezes ao dia pelo devoto, juntamente com Deuteronômio 11 e Números 15. O propósito dessas passagens era fazer com que essa clara afirmação da verdade do monoteísmo, ou seja, de que Deus é um só, que não há outros deuses, que Ele é apenas um, pudesse ser passada às pessoas. E assim também traduzido por o Senhor nosso Deus é somente o Senhor. Pode-se dizer que há aqui uma afirmação explícita da singularidade da fé judaica, mas também uma afirmação de que Deus, mesmo sendo apresentado na Bíblia como 3, Ele é um. Mas o importante de tudo é que os versículos 5 a 9 do capítulo 6 de Deuteronômio mostram que, em primeiro lugar, na lista de tudo que era essencial, o judeu comprometido com Deus devia, sem reservas e sinceramente, confessar o amor a Deus. Já que esse relacionamento de amor não podia ser representado de uma maneira material, como era o caso dos ídolos, deveria ser demonstrado numa obediência diária à lei de Deus. Como que isso é possível, pastor Felipe? A orientação divina era que as pessoas deviam pensar sobre os mandamentos do Senhor e meditar neles, de modo que a obediência não fosse uma questão de legalismo formal, mas uma resposta do coração, baseada no entendimento da palavra. O Senhor queria que eles meditassem, raciocinassem, pensassem, refletissem diariamente nas Escrituras, a fim de que o relacionamento com Deus fosse uma resposta do coração. A lei escrita no coração seria uma característica essencial desse novo pacto feito de Deus com o ser humano. E quando a gente lê o versículo 7, a gente encontra então a responsabilidade dos pais, porque o versículo 7 diz assim: as inculcarás a teus filhos. Quer dizer, que os mandamentos deviam ser tema das conversas, tanto no lar, como fora do lar, do início
ao fim do dia. O israelita devia meditar nos mandamentos de Deus, bem como orientar-se pelos mandamentos de Deus. Se você for ver o versículo 8, depois você confere em casa, ele fala em atar como sinal na mão, na fronte, na testa, entre os olhos. E isso foi interpretado literalmente pelos judeus, não sei se você sabe, porque eles atavam tanto na mão como na testa, com tiras de couro, caixinhas com versículos bíblicos. Mas o que não se pode perder aqui, dos versos 7 e 8, é que a vida diária apresenta aos pais inúmeras oportunidades de eles compartilharem com seus filhos a palavra de Deus, aquilo que Deus tem feito. Até mesmo os acontecimentos mais adversos, os pais têm oportunidade de compartilhar a sua fé com seus filhos. A pergunta é: os pais daquela época fizeram isso como deveriam? E os pais de hoje fazem isso como devem fazer? Como cristãos, nós estamos aproveitando todas as oportunidades para compartilharmos sobre o que Deus tem feito em Cristo. Não importa onde nós estamos, não importa o que estivermos fazendo. Eu quero que você entenda isso aqui, diante dos perigos que os hebreus enfrentariam na terra de Canaã quanto à fé, diante dos furiosos assaltos e ataques dos demônios, do inimigo, que viriam de todos os lados daquela cultura rival a Deus. Deus queria que o seu povo acautelasse, se equipasse, protegesse aquela geração e as vindouras com uma boa armadura contra os dardos inflamados do inimigo. Deus queria que eles estivessem de posse de um antídoto contra a venenosa e maligna infecção e ministração da cultura pagã daquela época. A única forma de se proteger era assim. Eles seriam bombardeados de todos os lados com mensagens anti-Deus. Influências de todas as formas. Deus queria inundar o seu povo com toda sorte de bênçãos. Mas para habitar entre eles, Deus exigia que seu povo ouvisse e seguisse a sua palavra. Somente Ele é Deus, não há outro Deus. Deus conta. Então, com a participação dos pais, dos maduros, na fé judaica, para passarem aos seus filhos o que eles tinham experimentado com Deus. Da mesma forma hoje, Deus conta com os pais, com os professores, com os pastores, com aqueles que estão em volta das crianças, para trabalhar na missão, inculcar isso na mente da próxima geração. O fato é que muitos pais não têm cumprido com zelo a sua vocação, e por essa razão algumas gerações não têm temido, não têm amado ao Senhor, como aconteceu no passado. Muita gente fazendo o que lhe dava na telha, seguindo o seu próprio desejo e conselho. Por quê? Porque, como disse um teólogo chamado Paul Tripp, no seu livro Desafio aos Pais, ele disse que filhos que não reconhecem a Deus agirão como se eles mesmos fossem Deus, e resistirão ao socorro e ao resgate que lhes oferece por meio de seus pais. Ou seja, se eles não forem
instruídos, ensinados, e não reconhecerem a Deus como Deus somente, eles agirão como se eles mesmos fossem Deus, fazendo a sua própria vontade, não a vontade de Deus, resistindo a toda forma de resgate e socorro que Deus estabeleceu através dos pais fazer. Ou seja, se eles não reconhecessem a Deus, eles abandonariam a Deus e fariam deles mesmos deuses. Não é o que acontece nos nossos dias? Crianças, adolescentes e jovens que abandonam o conselho dos pais, dos mais velhos, da palavra de Deus, e fazem de si mesmos seus próprios deuses, seguem os seus próprios caminhos estabelecidos. Não é assim que acontece? Por que isso acontece? Porque não reconheceram a Deus como Deus. Não temeram a Deus acima de todas as coisas. Não amaram a Deus acima de todas as coisas. A vocação dos pais, professores e pregadores e parentes e irmãos dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, é extremamente importante. Porque pesa sobre nós transmitir com verdade, comunicar com precisão a palavra de Deus, a verdade de Deus, e traduzir para eles o significado da fé todos os dias. Entenderam? Sentado, andando, de pé, deitado, ao deitar, ao levantar, na hora do café, no dia a dia, o tempo todo nós somos desafiados a transmitir e a comunicar as verdades do Evangelho aos nossos filhos. Pesa sobre os mais maduros o cuidado da nova geração. Irmãos, isso é tão sério porque eu penso o seguinte: a gente quer muitas vezes que nossos filhos cresçam, a gente quer que os nossos filhos sejam estudiosos, a gente quer que os nossos filhos tenham bons relacionamentos, a gente quer que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, a gente quer que os nossos filhos passem no Enem, a gente quer que os nossos filhos encontrem uma boa faculdade, um bom curso, estudem, tenham um bom emprego, a gente quer que os nossos filhos ganhem dinheiro, construam patrimônio, a gente quer que os nossos filhos se casem, tenham a sua casa, e nada disso é ruim. Mas antes de tudo isso, antes de qualquer destas coisas, nós temos que dedicar o maior tempo das nossas vidas e mostrar para os nossos filhos que o nosso maior desejo como pais é que eles vivam os princípios e os valores do reino de Deus, que eles amem a Deus acima de tudo, e que todas essas coisas se tornem relativas e secundárias em face daquilo que é primordial, que eles conheçam e temam o Senhor, e amem ao Senhor acima de tudo. Porque os nossos filhos podem ter sucesso em tudo, no emprego, nos relacionamentos, na faculdade, pode ter sucesso em tudo, mas se eles não estiverem na presença de Deus, irmãos, eles serão as pessoas mais derrotadas desta vida. Nenhum sucesso deste mundo compensa o fracasso que a gente tem diante de Deus. Por isso a nossa maior preocupação tem que ser com o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas àqueles que estão vivendo na presença do Senhor. Eu cito mais uma vez aqui o pastor Paul Tripp, que diz o seguinte: infelizmente a maioria dos pais, ouça bem isso aqui, infelizmente a maioria dos pais nada tem a dizer além do faça porque eu estou mandando. Faça ou você será punido. Muitos pais não têm nada além a dizer do que isso.
E essas frases, essas explicações provocam nos nossos filhos alguma reação somente enquanto eles temem os pais. Mas virá o tempo em que eles não mais temerão os pais. E quando eles deixarem de temer os pais, sabe o que eles vão fazer? Perna para quem te quero. Tanto da presença dos pais e da obediência dos pais, como também da presença de Deus, da obediência a Deus. Eu vejo muita gente assim, gente. Eu conheço filhos de crentes que viveram no cabresto enquanto criança e adolescente, porque não viviam no entendimento da palavra, na lei das Escrituras, de fato. E quando cresceram, adolescentes jovens, saíram da presença de Deus e até hoje estão afastados. Por quê? Porque não foram instruídos na lei, na verdade, mas foram instruídos na religiosidade, na cultura apenas, ou debaixo de uma pressão. Não amaram a Deus de fato. Não temeram a Deus de verdade. Temiam o pai, temiam a mãe. Tinham medo do pastor. Mas depois que cresceram, perderam o medo, saíram. A minha pergunta é: e Deus? Se tudo que nós oferecermos aos nossos filhos for medo, quando eles saírem de casa não terão mais nada que nenhum motivo para fazer o que é certo. E aí eu penso no versículo 21, que eu li com vocês, que diz assim: responderás versículo 20 em diante, quando no futuro o teu filho perguntar que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, responderás a teu filho: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa, e diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa, e nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar a terra que havia prometido a nossos pais com juramento. Qual é a resposta que os cristãos precisam ter para os seus filhos quando perguntarem: o que isso tudo significa? Por que eu tenho que viver para Deus? Por que eu tenho que viver para a glória de Deus? Por que eu tenho que viver a sua fé? Que fé é essa? O que isso significa? Qual é a resposta que a gente tem que ter, gente? Quando um filho pequeno pergunta qual o significado da lei, qual o significado da palavra, qual o significado do evangelho, que tipo de resposta o pai precisa ter? O padrão aqui é o seguinte: o judeu deveria explicar, primeiro, que os israelitas estavam sob escravidão no Egito. Segundo, que Deus milagrosamente libertou os israelitas e castigou os egípcios. Terceiro, que essa obra estava de acordo com as promessas feitas por ele aos patriarcas. Quarto, que Deus deu a sua lei a Israel para que o povo obedecesse a ela. E aí a pergunta: o que eu e você temos que ensinar aos nossos filhos? Tendo como base isso aqui. Porque a gente pode falar o que aconteceu lá com os judeus. E que implicações isso aqui tem para a gente hoje? O que isso aqui tem a ver com a gente hoje? O que isso aqui tem a ver com o Evangelho? O que a libertação do povo da escravidão do Egito simboliza para nós hoje cristãos? Aponta para o quê? Que plano Deus tinha quando Ele tirou o povo lá do Egito e levou o povo para uma terra prometida, cumprindo assim as promessas feitas aos patriarcas, e falando para que eles obedecessem a lei, obedecessem a palavra. O que isso significa para nós hoje, gente? Senão que nós também estávamos presos, escravizados sob o pecado, mas um dia o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para nos livrar de todo o pecado. Ele nos libertou naquela cruz daquilo que nos aprisionava e nos trouxe liberdade. E hoje nós podemos
cantar um novo cântico, por quê? Porque Ele nos tirou de um lugar onde nós estávamos, de um charco de lodo, de trevas, e nos transportou para o reino de Deus, e hoje podemos cantar com alegria, com liberdade, porque Jesus nos salvou. Será que você tem motivos? Será que você tem palavras, você tem argumentos para dizer ao seu filho o que Deus fez pela sua vida? E que Ele está transformando a sua vida cada dia, à semelhança de Jesus. Em outras palavras, será que Deus tem feito coisas na sua vida que os seus filhos contemplam? Eu já contei aqui uma historinha, eu vou contar novamente, rapidamente, verídica. Pastor Ronaldo Lidório, lá na selva amazônica, ele conta uma história, mas eu quero dar uma ênfase diferente, embora ele tenha falado isso, que ele foi lá para procurar índios que não tinham Jesus, na selva amazônica, mas de repente ele entrou na mata e tal, dias e tal, na mata, 4 dias, 8 dias indo, 4 dias voltando, mais ou menos isso. Quando ele chegou na aldeia, ele viu os índios lá arrumando para o culto e tal, ele ficou maravilhado, porque assim, o que eles estão fazendo? E de repente perguntou, o que vocês vão fazer aqui? Culto? Mas vocês são crentes? Sou crente. Você não é crente? Sou crente, mas eu não imaginava que vocês fossem crentes. Quem foi que pregou o evangelho para vocês? Foi o seu João. Seu João? Quem é o seu João? O seu João. Ribeirinho. Mora ali embaixo, ali, ó. Uma casazinha. Na margem do rio. E ele chegou lá e encontrou o seu João, gente. Um senhor. Cheio de limitações. Casa vazia. Só que o que mais chamou a atenção do Ronaldo Lidório, do missionário, foi que não estava lá só o seu João, estava a sua esposa e os seus filhos, 4 filhos. E ele chegou para o seu João e falou assim, seu João, tudo bem, eu entendo o senhor está aqui, mas os seus filhos estarem aqui, seu João, não pode, os seus filhos não podem, seu João. Aqui não tem médico, aqui não tem escola, aqui não tem nada, seu João. É muito difícil. Sabe qual foi a resposta do seu João para ele? Os meus filhos estão recebendo uma herança muito grande da parte de Deus. E ele perguntou, que herança? Eles estão vendo o que Deus está fazendo e jamais se esquecerão das obras de Deus. Dá para você entender essa frase? O seu João, na percepção do seu João, a maior riqueza que os seus filhos poderiam receber, a maior herança que eles poderiam receber era: Deus está fazendo algo poderoso na minha vida, eles estão vendo e eles jamais vão se esquecer do poder de Deus. Será que a gente pode falar a mesma coisa? Com essa mesma convicção? Será, meus irmãos? Será que nós temos tido as nossas próprias experiências? Felizmente, o Pai enviou o seu Filho, unigênito, como nosso sacrifício. O Espírito de Deus habita em nós, em todos os crentes. De fato, nós nos tornamos habitação de Deus. Ele espera que, com essa capacitação, a gente alcance o potencial máximo pleno da nossa missionalidade, discipulado e pregação e evangelização, pois somos instrumentos dele, como esperança para os homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, de Niterói e São Gonçalo. Nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens precisam ser educados no Evangelho para que se sintam motivados a engajarem-se na missão de Deus e a participarem de modo consciente, prazeroso da sua obra. A gente não pode perder tempo, nós temos que pregar, treinar, pois o diabo não brinca de ser diabo e ele está arrebatando muitos jovens da presença de Deus. Ele está seduzindo, está enganando. Ele está investindo pesado para levar os nossos filhos.
E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos atentos? Deus espera, meu querido, minha querida, que nós saiamos da nossa zona de conforto e nos preocupemos com a sua missão de salvar vidas, edificar a igreja, levando esperança, principalmente para os nossos filhos, e formando a próxima geração de cristãos. Nossos filhos temerão e amarão a Deus a partir do momento em que estivermos completamente comprometidos com a missão de Deus de ensinar o Evangelho a eles. É claro e óbvio que quem está recriando, regenerando, salvando, santificando pessoas e plantando novas igrejas e salvando vidas é o próprio Senhor Jesus. É Ele quem protege a sua igreja, é Ele quem defende a sua igreja. Ele é o dono, mas Ele usa cada um de nós. Ele usa a mim e a você, no poder do Espírito Santo, como esses instrumentos na mão do Redentor, para proteger, para blindar os nossos filhos. Eu queria terminar fazendo algumas perguntas. O que há em seu coração e, consequentemente, em suas decisões diárias que rivaliza com o valor que sua missão de pai ou mãe deveria ter? Eu vou repetir, reformulando a pergunta. Em suas atividades diárias, banais, repetidas, a sua missão de pai e mãe ocupa o lugar de grande honra e importância designado por Deus? O que tem servido de empecilho a que você seja um pai e uma mãe dedicado na educação do seu filho e pare de ficar terceirizando isso para a igreja, se eximindo da sua própria responsabilidade? Que novas escolhas e melhores escolhas Deus chama você para fazer e tomar hoje? Que tipo de herança você vai deixar para os seus filhos? Financeira? Patrimonial? Que tipo de herança você realmente vai deixar para os seus filhos? Você tem alguma coisa além do medo para poder oferecer ao seu filho como motivação para que ele ame a Deus? A nossa função como pai e mãe tem um extremo valor, porque Deus planejou que eu e você fôssemos instrumentos essenciais, coerentes e fiéis em suas mãos para o propósito de produzir em nossos filhos o conhecimento dele, bem como a submissão e o amor a ele. É claro que sozinho a gente não é capaz de fazer isso, mas Ele quer que a gente se disponibilize para Ele. Ele quer que a gente creia que Ele exista. Ele quer que a gente se renda à sua autoridade, que vem pela palavra. Deus quer que eu e você estejamos disponíveis. Capazes, ninguém é. Ninguém é. Diante dos desafios? Impossível. Mas no Senhor tudo é possível. Por quê? Mesmo em nossas limitações e fraquezas, Ele nos transformará e nos capacitará a produzir coisas boas na vida dos nossos filhos para a glória do seu santo nome.